A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos, dando continuidade nos nossos devocionais diários, ainda buscando na palavra do Senhor o aprendizado necessário para nos mantermos firmes na fé. Continuamos os devocionais ainda no livro de Atos dos Apóstolos, onde agora vamos meditar no capítulo 4, dos versículos 1 ao 22. Importante os irmãos estar com a sua Bíblia aberta para contemplar desta maravilha conosco. O texto é um pouco longo, mas a palavra vai falar conosco, eu tenho certeza. E diz assim, no versículo 1: Enquanto eles falavam ao povo, os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus vieram a eles, muito irritados porque ensinavam ao povo e pregavam através de Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os colocaram sob custódia até o dia seguinte, porque já era tarde. Entretanto, muitos dos que ouviram a palavra creram, e o número de homens era de quase 5.000. E aconteceu que, no dia seguinte, os seus governantes, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos os que eram parentesco do sumo sacerdote, reuniram-se em Jerusalém. E pondo-os no meio, eles perguntaram: Com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse a eles: Governantes do povo e anciãos de Israel, se nós hoje somos examinados acerca de uma boa ação feita a um homem enfermo, e de modo que ele foi curado, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, por ele este homem está de pé diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu, pelo qual devamos ser salvos. Ora, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e percebendo que eles eram homens iletrados e ignorantes, se maravilharam, e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. E, contemplando o homem que fora curado em pé deles, nada podiam fazer. Então ordenaram que saíssem do conselho, e eles deliberavam entre si, dizendo: O que faremos a estes homens? Porque certamente um milagre notável foi feito por eles, e é manifesto a todos os que habitam em Jerusalém, e não podemos negá-lo. Mas, para que não se espalhe ainda mais entre o povo, ameaçamo-los para que, de agora em diante, eles não falem mais nesse nome a nenhum homem. E chamando-os, ordenaram-lhes que de nenhum modo falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam a eles dizendo: Julgai vós se é justo aos olhos de Deus ouvir a vós do que a Deus. Porque nós não podemos deixar de falar as coisas que temos visto e ouvido. Depois de ameaçá-los, ainda mais os deixaram ir, não achando nada para castigá-los, por causa do povo, porque todos os homens glorificavam a Deus pelo que acontecera. Porque o homem em que se operara aquele milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Aleluia. Então, baseado nesse texto, convido os irmãos a meditar no tema: não podemos deixar de falar das coisas que vimos, ouvimos e cremos. Depois de relatar o milagre concedido pelo nome de Jesus através de Pedro e João,
que estavam cheios do Espírito Santo e que eles tocaram em um homem e o homem paralítico começou a andar. Agora, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, Lucas relata uma situação vivida por Pedro e João, um tanto constrangedora. Porém, muito mais que isso, ela é uma passagem que dá uma turbinada na nossa fé e uma encorajada para seguirmos o nosso ministério. Após verem de perto todo o sofrimento e o martírio de Jesus e as maravilhas da ressurreição, a ascensão de Jesus aos céus, terem cumprido as ordenanças e serem preenchidos todos os seus vazios e saírem cheios do poder da graça, eles vão agora para testemunhar os seus atos e o poder recebido, anunciando também, acima de tudo, em primeiro lugar, a palavra, e curando enfermidades, desde físicas até as enfermidades da alma, para que todos aqueles que iam crendo fossem também salvos. Só que daí, não menos que as batalhas espirituais que estavam por vir, tem um sistema a ser enfrentado, frente a frente, onde todos, sem exceção, serão convencidos deste poder de Deus, mas nem todos serão convertidos. Eles foram presos, como diz o texto, não apenas para dar explicação desse poder. O texto deixa claro que a intenção desses religiosos era parar eles e interromper o ID ao qual eles foram levantados e separados e capacitados. Mas quem está no controle desse ID é o detentor de todo o poder e toda a graça, e que não deixaria a igreja, a sua própria igreja, parar como não parou. Graças a Deus e a coragem desses homens cheios do Espírito Santo. Hoje nós estamos aqui convencidos pelo Espírito Santo e convertidos pelo poder da graça, para declarar em voz alta, em todos os lugares, que não podemos deixar de falar das coisas que vimos com os olhos da fé, que ouvimos com os ouvidos da fé e que nos transformou e agora nos mantém fiel a Ele. Acredite, nada mais é tão importante e poderoso para que a igreja tenha Cristo como cabeça e a sua palavra como alicerce. Mas para isso, nós precisamos ter Ele como cabeça e a sua palavra como alicerce. Ele não sofreu tudo o que sofreu para desistir. Então, naturalmente, mas nós, como seus seguidores, não vamos também desistir. Porque o que Ele nos deu através desse sacrifício foi a resistência para superarmos todo tipo de oposição, injustiça, perseguição, toda intimidação que vier na nossa caminhada. E qualquer tipo de ameaça que venha tentar contra a sua igreja, nós somos a sua igreja. Não faz sentido ele vencer a morte, sendo que os que nele crê tenha mais medo da própria morte do que na salvação que está nele. Jesus Cristo é a pedra, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ele é a fonte desse poder e será vivido por todos aqueles que crerem e seguir seu chamado para a sua glória. Os milagres serão vistos todos, não tem como esconder, todos serão vistos, mas poucos serão testemunhados e poucas serão as testemunhas. E esses poucos devem estar debaixo de uma promessa, estar debaixo de um poder para se encher do Espírito Santo, que vai nos consolar e nos encorajar a seguir o plano divino como sua igreja. Contudo, a sua igreja avança até o grande dia, o dia do Senhor. Fique com essa palavra no seu coração e seguimos o nosso propósito. E aonde nós colocarmos a planta dos pés, seja para levar o nome do nosso Senhor e Salvador e praticar todos os milagres e poder que Ele nos confiar através dos dons que Ele nos confiou. Fique com essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.